Boa noite a todos. Sintam-se acolhidos e abraçados pela casa Caminho de Luz. Eu vou ler uma mensagem psicografada pelo Espírito Sheila, Convites de Sheila. E o título é Serve. Não espere condições especiais para servires na obra do bem. Se não pode ser a árvore frondosa, cuja sombra abriga os viajantes, se a flor do caminho, que alegra a alma e retempera a visão. Se não pode ser o rio caudaloso, que abastece as metrópoles, se a fonte oculta na floresta, simples e limpa, que mitiga a sede dos pássaros e animais. Se não pode ser o farol de longo alcance, se a chama singela, que embora pequena, afasta a sombra por onde passa. O hospital que reúne equipamentos sofisticados para determinar diagnósticos e realizar cirurgias não prescinde do algodão, simples e humilde, para limpar feridas e aliviar dores? Pensa nisso. E não sonegues teu concurso fraterno a quem contigo segue. A verdadeira virtude nasce sempre do amor. E ninguém é tão pobre ou incapaz que não possa transformar o amor que sente num gesto que reergue ou numa ação que consola. Reflitamos sobre isso. Que Deus Nosso Senhor nos dê uma boa palestra e que essa servir seja um acalento para quem doa e principalmente para quem recebe. Assim seja. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Sejam bem-vindos também os irmãos que nos assistem e que nos acompanham pelas redes sociais. Os irmãos que estiverem vindo pela primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados por todos os trabalhadores, mensageiros do bem e por todos nós, trabalhadores do Centro Espírita Caminho de Luz. Conforme a oração da noite, que teve o título Reergue-te, que nós possamos erguer os nossos pensamentos, o nosso coração nesse momento, para fazermos uma prece íntima de abertura, para iniciar a nossa exposição da noite, junto dos mensageiros divinos. Deus Pai de infinito amor e bondade, nós te rogamos, junto de teu Filho Jesus, nosso irmão maior, junto dos mensageiros amigos que aqui já se fazem presente, preparando esse ambiente, para que possamos nós, ao adentrarmos a essa casa, possamos estar cada vez mais harmonizados. Rogamos também
ao mentor espiritual dessa casa, o nosso grande amigo Francisco de Assis, para que ele possa, junto de Jesus, permitir que possamos deixar lá fora, nesse momento, tudo aquilo que faz parte do mundo físico, do mundo material, e nos interiorizar. Rogar ao Cristo, nosso irmão maior, modelo e guia desta humanidade, que nos abençoe nesse momento, que possa estar junto de nós, nos permitindo aquele abraço fraterno, amigo, de um grande irmão. Amigo Jesus, nós te agradecemos humildemente por esse momento, aonde aqui viemos buscar esse conforto dessa doutrina que esclarece, que consola, que nos permite entender que a nossa caminhada nesse educandário terreno, sempre temos que ter a tua permissão. E é com esse pensamento, com esta permissão, com este amor e harmonia que aqui viemos buscar, que te rogamos que fique conosco para que possamos iniciar a exposição doutrinária da noite de hoje em teu nome, Jesus. E assim, com os corações aqui presentes, nós também te rogamos, junto dos mensageiros amigos, pelos irmãos que trazemos os nomes, que escrevemos nos cadernos de oração dessa casa, por aqueles irmãos que trazemos em nosso pensamento, pelos nossos familiares que ficaram em nossos lares. Nós te rogamos essa bênção, essa harmonia, essa paz a todos eles, Jesus, que tu possa humildemente estar junto de nós nesse momento. Com essa rogativa, nós pedimos a tua permissão e dos mensageiros amigos para dar por aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. E para nos presentear com a sua palavra, temos aqui o nosso irmão Jones, do Centro Espírita Allan Kardec, que terá hoje a oportunidade de passar na sua fala a caminhada de Jesus. Seja muito bem-vindo. Jesus te abençoe. Que assim seja. Uma boa noite a todos os amigos. Que Jesus possa dar paz. Gostaríamos de conversar um pouquinho na noite de hoje sobre um tema que nos toca a todos, acredito. O estágio evolutivo em que nos encontramos. O uso do livre-arbítrio, a consciência desenvolvida, fez com que chegássemos onde estamos, com o conhecimento que dispomos, com as experiências que trazemos. É certo que nesse trilhar, nem sempre fizemos as melhores escolhas. Infringimos a lei de Deus, ofendemos os nossos semelhantes, gerando para nós próprios a necessidade de expiarmos um mal que foi realizado. O que é importante considerarmos é que a consciência do indivíduo não nasce com ele em sua origem. Ela é desenvolvida à medida em que ele vai tendo a experiência corporal. Allan Kardec, num artigo muito interessante da Revista Espírita, uma obra publicada por ele, durante 12 anos, mensalmente um fascículo saía e era colocado à disposição dos assinantes, daqueles que tinham interesse no Espiritismo. Ele trata sobre a origem, sobre a criação dos espíritos. E dirá ele que não é em uma, em 10, em 100, quiçá 1000 existências, que o espírito adquire a sua consciência. Isso é interessante, porque quando lemos a questão 621 do Livro dos Espíritos, como normalmente ela é traduzida, onde está escrita a lei de Deus, a resposta: na consciência. Só porque onde ela está escrita sugere para nós que ela sempre esteve escrita na nossa consciência. Ora, mas se não tínhamos a consciência, como ela poderia estar escrita na consciência que ainda não possuíamos? O problema é que, no francês, o verbo être, que é o verbo ser, muito semelhante ao verbo be, no inglês,
Ele significa tanto ser ou estar. Então poderíamos inclusive traduzir a questão 621 da seguinte maneira: onde é escrita a lei de Deus? Na consciência. Ela é escrita na nossa consciência à medida que tomamos consciência da própria lei. À medida que vamos avançando, ela vai se firmando no íntimo de cada um de nós. É certo que no estágio evolutivo em que já nos encontramos, dispomos de muito conhecimento, de muitas experiências, e aquilo que é essencial para a vida em sociedade já conhecemos suficientemente. Sabemos que não devemos matar os nossos semelhantes, nos apropriarmos do seu patrimônio indevidamente. Nós já sabemos muitas coisas. Mas vejam que interessante, nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas temos um objetivo, existe uma finalidade na obra da criação, que é justamente fazer com que um dia cheguemos à condição de espíritos puros ou perfeitos, portanto, felizes. Todos nós desejamos a felicidade, todos, sem exceção. A humanidade deseja a felicidade. Mas existem pessoas passando um processo muito difícil de depressão, perder o gosto pela vida. Esta pessoa não deseja a felicidade. Ledo engano. Deseja tanto quanto qualquer outro. Ele apenas se decepcionou, perdeu as esperanças, não encontra respostas, vive em sofrimento e parece que a vida não tem mais cor. Mas ele gostaria muito de ser feliz, como todos nós desejamos a felicidade. E este é, de fato, um objetivo. Inclusive, devemos buscar a felicidade no limite que a vida no mundo como o nosso permite. O grande problema é que temos buscado a felicidade em questões exteriores. Temos vivido uma vida no mundo como se fôssemos um corpo que pensa, que busca esporadicamente experiências espirituais. Porque, muito embora afirmemos em alto e bom som para muitos escutarem que somos espíritos, somos espíritas, portanto admitimos a imortalidade da alma, o nosso comportamento cotidiano desmente de maneira muito dura e muito clara o nosso discurso. Nós falamos, mas vivemos como se fôssemos indivíduos que deixaremos de existir com a morte do corpo físico. Estamos agoniados, buscando sempre mais. Mas há algum problema em buscarmos o conforto no mundo material? Não há problema algum. Em buscarmos um salário melhor, uma casa confortável, um carro melhor, viajarmos, desfrutarmos, não há problema algum. O grande problema está quando perdemos a razão, a consciência da razão de estarmos no mundo, que é justamente aprendermos a nos tornar espíritos melhores, adquirindo virtudes e vencendo as nossas imperfeições. Esta é a razão de estarmos no mundo. Vamos fazer uma pequena comparação. Todos nós passamos por bancos escolares. E quando criança, o que fazíamos? Nós íamos à escola e ficávamos agoniados, esperando pela hora do recreio. Nós queríamos brincar com os amigos. Então muitos iam para a escola pelo recreio. Mas obviamente que a existência da escola não é o recreio que fez com que as escolas fossem construídas. Mas o recreio faz parte do processo pedagógico, da programação pedagógica, é um momento de descanso para que a criança volte depois à sala de aula e continue o seu aprendizado. Não é pelo recreio. Nós vivemos muitas vezes no mundo como se estivéssemos num eterno recreio, buscando apenas as satisfações materiais, perdendo a nossa consciência da razão de estarmos aqui, do aprendizado, da experiência, que é muito importante para a forja do espírito que somos todos nós. Afirmamos que Deus nos fez simples e ignorantes para chegarmos à perfeição, não é isso? Bem, e como devemos fazer para chegar a tal perfeição? Qual o caminho que devemos utilizar? O que fazer? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no seu último capítulo, que ele trata da perfeição moral, ele trata das virtudes e dos vícios. E olha que pergunta interessante na questão 893.
qual a mais meritória das virtudes? Segundo o ensinamento dado pelos Espíritos, é justamente na aquisição de virtudes que vamos ascendendo na escala evolutiva. Nós vamos subindo degrau por degrau no nosso processo de evolução. Quanto mais virtudes adquiridas, mais evoluídos somos, mais distanciados da origem estaremos. Então, qual seria a mais meritória das virtudes? Se a virtude é tão importante para o nosso processo de evolução, qual é a mais importante delas? Qual é a virtude por excelência? Vejam a resposta, que interessante a resposta dada pelos Espíritos. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Toda virtude adquirida denota um progresso realizado pelo Espírito, porque justamente faz com que caminhemos na senda do bem. Bem, ele continua dizendo: a virtude sempre em que há voluntária resistência ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Nós temos alguns elementos importantes de reflexão aqui. Bem, a virtude é importante. Nós temos vícios ainda a serem suplantados, paixões difíceis que emperram o nosso processo de evolução. Os Espíritos respondem que toda virtude adquirida denota um progresso por parte do Espírito. Mas o primeiro mecanismo é de resistência. Como venceremos as nossas imperfeições? Resistindo às tentações, às provas, às imperfeições que ainda possuímos. Este é o primeiro movimento que devemos fazer: resistir. Resistir diante da prova difícil e diante daquilo que as nossas imperfeições nos convidam a realizar. Mas não basta a resistência. A resistência é um elemento meio que de defesa das nossas imperfeições, mas não basta a resistência. É necessário adquirirmos virtudes. E a aquisição de virtudes passa necessariamente por vencermos os nossos interesses pessoais. Não há virtude pautada em interesses pessoais. Toda virtude, na acepção exata do termo, exige que vençamos os nossos interesses pessoais. Não há caridade com interesse pessoal. Inclusive, o conceito espírita de caridade passa necessariamente pela ideia de desinteresse. Enquanto as nossas ações forem pautadas por interesse, nós não estaremos executando caridade. Nós estaremos fazendo o bem, mas ainda não seremos caridosos. Parece estranho, porque em geral nós tomamos a palavra caridade e bem como se fossem sinônimas, e não é verdade. À luz do entendimento espírita, o conceito de bem integra o conceito de caridade, mas o bem por si só não é suficiente para que tenhamos uma vida caridosa. Para que tenhamos uma vida caridosa, é importante que as nossas ações sejam desinteressadas. Enquanto realizarmos o bem, esperando algum tipo de retribuição, estaremos fazendo bem, mas não seremos caridosos. Jesus, quando esteve conosco, realizou muitos bens pela face da terra. Muito bem mesmo. Mas fez sempre de maneira desinteressada. Ele não esperava ganhar absolutamente nada em troca, nem reconhecimento pelo bem realizado. Nós, todavia, quando fazemos o bem, esperamos, mesmo que intimamente, mesmo que não afirmemos, mesmo que não verbalizemos, que a pessoa tenha um mínimo de reconhecimento por aquilo que fizemos. Tanto que, já escutaram a frase, a barriga não dói uma vez só? Eu já ouvi muitas vezes, dizendo que aquela pessoa ingrata pelo bem realizado, deixa quieto, ela vai precisar de novo. Mas quando fizermos o bem verdadeiramente no conceito caritativo do desinteresse, nós não estaremos preocupados se ela compreendeu o bem, se ela tem algum reconhecimento, isso pouco nos importa. Nós apenas faremos o bem
de maneira desinteressada, espontaneamente. Uma questão importante no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que trata da perfeição também, onde o Cristo diz que devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial, nos convida também a outras reflexões importantes envolvendo o tema. Por exemplo, está colocado no texto, primeiro, que é impossível alcançar a perfeição divina. Nós somos criaturas e existe um limite na nossa perfeição. Nós chegaremos a um ponto, mas nunca a Deus, porque Deus é único, Ele é soberanamente perfeito. Nós não conseguiremos. Chegaremos a um ponto muito alto de evolução, mas nunca seremos deuses. Bem, mas está colocado no texto algo interessante. Kardec coloca primeiramente os deveres, em sequência as virtudes. E não é desproposital, não é sem razão que ele organizou o capítulo dessa forma. O dever é algo que conquistamos através da própria razão, sem necessidade de compromisso moral ainda, no sentido de fazermos por amor, fazermos com a vontade de sermos úteis, nem sempre. O dever é a consciência daquilo que é necessário ser realizado. Então nós estamos hoje aqui, nesta pequena assembleia, estudando, ouvindo acerca da virtude, do bem, de fazermos o bem, sermos caridosos e tal. Então, amanhã a casa nos convida, eventualmente, para participarmos de uma atividade social da casa, assistencial. E nós acabamos por chegar a casa, corremos, aceitamos o convite para ajudar aqueles que necessitam. Talvez nem sempre o movimento que nos trouxe aqui tenha sido o ardor do nosso coração. Talvez tenha sido apenas pela consciência que o estudo nos deu. Nós sabemos que a prática do bem é que nos conduz à perfeição, à felicidade. Então, com esse interesse, nós participamos das atividades na Casa Espírita. Então, vejam, a consciência do que devemos fazer nos convida a certos comportamentos, mesmo que o nosso coração não esteja totalmente vinculado às nossas ações. Um dia, essas ações serão repetidas de tal forma que se tornarão espontâneas em nossas vidas. A disciplina antecede a espontaneidade. Através da consciência de dever e a disciplina colocada em nossas ações, vamos executando o bem, muitas vezes interessado, mas vamos fazendo. Porque isto é um primeiro passo e um passo significativo. Porque vivemos muitas vezes num círculo vicioso onde o egoísmo domina as nossas ações. Nós pensamos em nós novamente, pensamos em nós pela terceira vez e num quarto momento pensamos no nosso semelhante quando isso nos interessa de alguma forma. Muitas das ações humanas são lamentavelmente realizadas neste modo. Para sairmos desse círculo vicioso de egoísmo, é necessário a prática do bem, mesmo que interessado, para que um dia esta prática se torne espontânea em nossas ações. Dentre as virtudes existentes, existem algumas que são chamadas cardeais. Cardeais vem da palavra cardo, que é justamente a sustentação de uma porta. São justamente virtudes que são a base para as demais virtudes. Elas sustentam as demais virtudes. E dentre estas virtudes cardeais, nós encontramos a justiça. Vejam que interessante. Nós podemos ser justos, ou devemos ser justos, para adquirirmos outras virtudes, mas não conseguiremos outras virtudes sem a justiça antecedendo. Um exemplo muito trivial. Nós podemos ser justos sem sermos caridosos. Eu pago o que devo, certinho, realizo o que tenho consciência do que deve ser feito, com base na virtude da justiça. Mas eu nunca conseguirei ser caridoso sem que antes eu tenha sido justo. Eu não posso ser caridoso nos moldes de Robin Hood, por exemplo. Roubar dos ricos para entregar aos pobres. Vejam, quando nós estudamos o Espiritismo, aquela máxima proverbial de que os fins justificam os meios não podem ser adotadas. Porque o fim pode ser um fim nobre,
mas o meio utilizado deve estar também em consonância com a lei divina. Eu não posso usar de mecanismos da ilegalidade para alcançar um fim nobre. O fim deve estar em consonância com o meio para alcançar aquele objetivo. Então vejo que isso é muito importante, porque às vezes nós queremos justificar as nossas ações com base na finalidade. É porque é para educar os nossos filhos, é porque é isso. Nós sempre temos uma justificativa para aquilo que desejamos e aparentemente é muito nobre. O problema é que não justifica. Não justifica no sentido de dar embasamento, esteio, não torna válida a nossa ação. Justifica no sentido de explicar, né? Eu estou explicando que eu fiz isso e fazendo isso eu alcancei aquele objetivo, mas não justifica no sentido moral. Então não podemos, à luz do Espiritismo, utilizarmos as virtudes com fins egoísticos, porque não seremos ainda virtuosos. Nós estaremos em processo de aquisição de virtudes, mas ainda não seremos virtuosos. E é bom que se diga, o virtuoso é virtuoso consciente da virtude. Ele não é virtuoso por acaso, sem razão, sem esforço. Ninguém se torna virtuoso do nada. Vou sair daqui, o piso está meio molhado ali fora, está chovendo, eu escorrego, saio rolando lá para o meio da estrada. Quando eu levanto no meio da estrada, me tornei uma pessoa virtuosa. Não acontecerá. Não, nem experimentem. Sairemos apenas com alguns arranhões, provavelmente, e isso acontecerá. Talvez até xingando, né? Por que não colocaram alguma coisa desse chão aqui, meu Deus do céu? É isso que faremos. Por quê? Porque ainda somos criaturas imperfeitas. Vejam que apesar do estudo que estamos realizando, aqueles que participam de grupo de estudos, melhor ainda, porque não se iludam, meus irmãos. Na palestra pública, nós não aprenderemos o Espiritismo com profundidade. Nós aprenderemos o Espiritismo participando dos grupos de estudos e realizando as nossas reflexões no cotidiano, em casa, reservando um horário para aprendermos a proposta espírita. Porque o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião no sentido filosófico que exige de nossa parte um esforço. A Morgana está aqui, não deixará eu mentir sozinho. No grupo de estudos que participamos, fizemos um cálculo mental. O tempo que dedicamos às coisas que consideramos tão importantes como o Espiritismo e o Evangelho do Cristo em nossas vidas. Laércio, o grupo de estudos aqui 1h30 por semana? 1h30? 1h30 por semana, meus irmãos. Só para a gente fazer um cálculo rápido, para a gente ver como andam os nossos esforços em termos de busca pelo conhecimento e a nossa transformação moral. Estou generalizando, obviamente, mas só para a gente entender, para impactar. Nós nos reunimos, em média, 4 encontros por mês. Não é isso? Imaginando que estudássemos de janeiro a dezembro, final de dezembro, então a janeiro, o que não acontece. Nós começamos em março, vamos até começo de dezembro, porque ninguém é de ferro, nós temos o verão também, aí solão danado, então vamos para as nossas férias, mas imaginando, vamos fazer de conta que estudamos do primeiro dia de janeiro, da primeira semana, à última semana de dezembro, 4 encontros mensais, 4 encontros de 1h30, seriam 6 horas por mês, 6 vezes 12, 72 horas, se a matemática ainda está presente em mim, 72 horas por ano, é o tempo que dedicamos de estudo à doutrina espírita, 3 dias, se tivéssemos pique suficiente, para ficarmos 3 dias e 3 noites na casa espírita, nós daríamos conta de toda a grade, de toda a carga horária que nós reservamos para estudar o Espiritismo durante um ano. E depois ficamos abismados que ainda temos dificuldades de compreender tantas coisas. Mas será que temos nos esforçado minimamente em busca do conhecimento? Mas o conhecimento por si só não é muita coisa, Jones. O que importa é a nossa transformação moral. O que importa é o nosso empenho em nos tornarmos pessoas melhores. O que importa, afinal de contas, é amarmos. É verdade. Mas quem disse que o conhecimento não pode ser um instrumento que nos permite a compreender o amor, a enxergarmos as nossas imperfeições, para estabelecermos estratégias através do autoconhecimento e nos melhorarmos?
A definição de espírito contida em O Livro dos Espíritos é que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Ora, se o espírito é o princípio inteligente, se nós como individualidade somos os seres inteligentes da criação, a inteligência é um atributo dado por Deus a cada um de nós. Nós não podemos abrir mão da inteligência. Ah, mas a inteligência pode nos levar ao orgulho? Não, a inteligência não nos leva ao orgulho. O orgulho está em nós e se manifesta através da inteligência que dispomos, do estudo que fazemos, denotando inclusive que o estudo foi muito mal realizado, porque o estudo bem realizado é um convite à transformação moral sempre. Não há como estudarmos o Espiritismo ignorando que a sua tarefa principal é a transformação moral de cada um de nós. Esta é a razão da existência da doutrina espírita. Claro que estudarmos o Espiritismo, conceitos fundamentais, é muito importante, mas todo o conhecimento deve estar a serviço da nossa transformação moral. Esta é a razão de estudarmos a doutrina espírita. Allan Kardec estava muito consciente deste papel que o Espiritismo possui e possuía ao seu tempo. Inclusive ele traz diversos exemplos na Revista Espírita de pessoas que se transformaram radicalmente quando tomaram contato com os postulados espíritas, vencendo-se a si mesmos, as suas imperfeições, o esforço cotidiano, até porque reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. É curioso Kardec dizer que o verdadeiro espírita, porque ele adjetiva, né? Então existe o que não é verdadeiro espírita? Existe o verdadeiro e existe o não verdadeiro? Interessante, porque ele dirá em O Livro dos Médiuns que existe o espírita imperfeito. O espírita imperfeito é aquele que conhece o aspecto filosófico, moral da doutrina espírita, mas este conhecimento não mexe em suas fibras mais íntimas. Ele continua sendo o que é, sem nenhum compromisso de mudança, enquanto que o verdadeiro espírita é aquele que conhece e se esforça. Não é aquele que se transforma apenas. Então, ninguém seria espírita, ou pouquíssimos seriam espíritas. Não sei se os espíritos responderam assim para trazer um alento para o coração da gente, né? Somente os transformados, aí danou-se, a maioria de nós estaríamos aí realmente perdidos. Mas eles dizem, não, também aquele que se esforça, aquele que cotidianamente busca ser um pouco melhor do que foi no dia anterior, este também é espírita, este é um verdadeiro cristão, porque procura modelar a sua vida naquilo que o Cristo ensinou. E não é por outra razão que os espíritos colocam Jesus como guia e modelo da humanidade. Modelar é justamente copiar o que ele fez em nossas vidas, mas não é uma cópia de teatro, não é uma encenação, não é isso que se busca, fazer de conta que estamos vivendo como Jesus viveu, como se estivéssemos num cenário. Não, é copiar consciente do que ele fez, por que ele fez, da maneira como ele fez. Isto é copiar Jesus em nossas vidas. Inclusive, o título original do Evangelho segundo o Espiritismo era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Imitarmos Jesus em nossa vida, o mundo estaria bem melhor. Mesmo que fosse meio que de mentirinha, nós estaríamos melhor. Na imitação, na cópia daquilo que é virtuoso, um dia alcançaremos a virtude. Isso é muito interessante, porque no primeiro momento nós vamos copiando aqueles que são mais polidos do que nós, que são mais educados. Então a gente vive em sociedade, então eu vejo alguém muito educada, procuro viver como aquela pessoa educada. Bem, mas a pessoa educada talvez esteja justamente copiando aquele que já seja virtuoso. Então ela busca no virtuoso a inspiração para ser pelo menos polido. O virtuoso é aquele que procura viver a virtude conforme outros já alcançaram, com a consciência, para que ele chegue um dia a amar, conforme o Cristo nos amou. Veja que interessante isto, porque chegando a este patamar, e é um processo que acontece, nós poderemos fazer o que desejarmos. Quando adquirirmos o amor que o Cristo teve por nós, exemplificando o amor divino, portanto, nós podemos fazer o que quisermos, porque todas as nossas ações serão pautadas no amor. Não existirá problemas, não existirão receios, porque faremos o que gostaríamos que o outro fizesse por nós. No mundo como o nosso, ainda é muito comum ouvirmos frases do tipo: eu não sei por que me acontece tanta coisa,
eu não faço mal para ninguém. Esta frase, ela é muito interessante, porque o convite de Jesus, o convite da doutrina espírita não é apenas de não fazermos o mal, é justamente convidando a cada um de nós a fazermos o bem. Não percamos a oportunidade de fazermos o bem, mesmo que interessado, mas não percamos a oportunidade. Já perceberam que às vezes a oportunidade bate em nossa porta e a gente fica se questionando se deve ou não fazer e continuamos andando, daqui a pouco já deu 1 quilômetro, agora já passou a oportunidade e a gente não volta, deixa, e vamos seguindo. E as oportunidades batem cotidianamente. É um amigo que precisa ser ouvido e nós muitas vezes ignoramos, fazemos pouco caso também, não nos diz respeito a vida do outro, eu não quero me envolver nisso. Ninguém está aqui propondo que sejamos invasivos, pessoas sem critério, não é isso, mas nos colocarmos sempre na condição daquele que é atento, que olha com atenção e carinho, porque isto faz muita diferença, principalmente quando estamos vivenciando um momento de dor em nossas vidas. É tão bom quando encontramos alguém que nos estende a mão, que não nos julga, porque invariavelmente nós sabemos que cometemos o erro, nós já sabemos. O que nós estamos precisando é alguém que estenda a mão para que possamos realizar o movimento necessário de reajuste. Então, a busca pela virtude deve ser algo muito constante em nossas vidas, meus irmãos. Mas não é algo que deve ser assim, uma angústia, mas é algo que deve estar presente nas nossas ações cotidianas. Deve estar presente, não como angústia, porque o processo de autoconhecimento, que é a chave para o progresso individual, conforme lemos na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele promove um fenômeno muito peculiar. Quando a gente se conhece, a gente acaba vendo que nós não somos tudo aquilo que achávamos que era e que precisamos mudar em muitos aspectos. O autoconhecimento não deixa de ser um pouco de desilusão, de despertar. Mas o processo de desilusão é fundamental, porque nós temos apenas 2 opções: continuarmos iludidos ou nos desiludirmos para promovermos as mudanças que carecemos. Agradeço a atenção dos irmãos, o convite da casa, e desejo do fundo de minha alma que todos nós, ao retornarmos aos nossos lares, levemos a presença do Cristo em nossas vidas e o compromisso de buscarmos a virtude, a excelência em nossas vidas. Muito obrigado, meus irmãos, e que Deus nos abençoe. Gostaria de dizer a todos que o cálculo matemático do Jones está muito certo. É só 72 horas mesmo. Vamos ter que trabalhar mais, né? Agradecendo então a Deus e a Jesus por esta oportunidade, agradecendo ao amigo Jones, muito obrigado, Jones, agradecendo por esse banquete de luzes que aqui viemos buscar. Nós, mais uma vez, vamos erguer o nosso pensamento, o nosso coração a Deus, a Jesus, para rogar as bênçãos para essa noite, para essa semana, rogar de Jesus as virtudes necessárias, a fé, a coragem para caminharmos na senda do bem, nos melhorando um pouquinho a cada dia, fazendo um pouquinho melhor aquilo que já viemos buscando nesses passos desta oportunidade reencarnatória. Que possamos nós levar daqui dessa noite essas palavras e colocá-las dentro do nosso lar, que é a nossa escola primeira. Colocar essas virtudes da modificação, da reforma íntima, do perdão, colocar dentro do nosso coração um pouquinho mais de amor, orarmos por nós, primeiramente, para que, fortalecidos na fé e na esperança de um planeta melhor, de um país melhor,
de um estado melhor, possamos também ampliar essas energias de amor a todas as doutrinas, a todas as religiões, orar por esses irmãos que ainda estão em guerras nesse planeta. Sim, Jesus, ainda estamos em guerra. Precisamos melhorar muito, Mestre. Estivestes aqui nessa terra, neste orbe, neste educandário, para nos auxiliar. Já caminhamos a tantas reencarnações, a tantas oportunidades, e às vezes esquecemos que só depende de nós essa mudança. Que possamos fazer um pouquinho de nós pelo nosso próximo. Nos melhorando, iremos melhorar o mundo, fazendo um pouquinho só. Não te pedimos muito, Jesus, apenas que caminhe ao nosso lado, que possamos ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, que possamos sentir a Tua divina presença na nossa caminhada. Te agradecemos de todo o coração por esse aprendizado da noite de hoje. Que possamos em nossos lares, junto dos nossos familiares, fortalecer-nos na fé, na esperança, fazendo as nossas orações em família. Quando não conseguirmos, Jesus, que Tu nos dê coragem para que possamos orar, mesmo em nosso quarto íntimo, sozinhos. Jamais estaremos sozinhos, Tu sempre estarás conosco. Uma pequena luz dentro de um lar formará um imenso farol nesse planeta. Nós Te rogamos as bênçãos por todos nós que buscamos, dentro da fé, melhorar-nos um pouquinho. Te rogamos também por aqueles irmãos que trazemos em nosso coração, em nossos pensamentos, por aqueles que estão passando por dificuldades do corpo físico, espiritual, moral, que estão nos hospitais, nos presídios, por aqueles pequeninos que serão ainda, Senhor, com a Tua divina presença, os homens de amanhã, por aqueles que estão nos orfanatos, por aqueles que já caminharam aqui, Senhor, maduros do corpo físico, que estão nos asilos. Abençoe a cada um de nós. Te rogamos essa grande paz que aqui viemos buscar, para que ela possa, ao sairmos dessa casa nessa noite, estar ao nosso lado e que possamos nós, fortalecidos na fé, chegar com ela novamente aqui na próxima semana. Muito obrigado ao mentor espiritual dessa casa de oração do Centro Espírita Caminho de Luz, o irmão Francisco de Assis. E é em seu nome, grande irmão, que nós pedimos a permissão para encerrar os trabalhos da noite de hoje, da nossa palestra, nossa exposição doutrinária, e que possamos seguir em paz. Uma ótima semana a todos e que assim seja. Muita paz a todos.